E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistos por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais repousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Versículo 13. Outros zombando dizia: estão cheios de mosto, embriagados, estão cheios de bebida, em outras palavras. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou-se a sua voz e disse-lhes: homens judeus e todos que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia. Mas isso é o que foi dito pelo profeta Joel: e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Amém? Fecha a tua Bíblia, ainda de pé. Pai, em nome de Jesus, Senhor, te convidamos, amigo Espírito Santo, venha e ministra aos nossos corações as tuas palavras de vida eterna, e nos prepare para um avivamento ainda nessa noite. Pai, papai querido, eu quero ver vidas aqui sendo batizadas, Senhor, sendo seladas com fogo, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Podem sentar todos. Deixa eu te dizer algo nessa noite: o homem não foi gerado para viver sem a presença do Pai. O homem não foi gerado para vivermos, queridos, simplesmente mais uma vida sobre essa terra. No projeto e no plano original de Deus, meus queridos, o Pai, antes de trazer o homem à existência, Ele criou, meus queridos, um jardim. Ele preparou um ambiente. Ele, meus queridos, literalmente manifestou parte do céu, parte da glória sobre a terra, fundindo céus e terra, para que naquele ambiente preparado pela tua glória, o homem viesse habitar. De maneira que o homem viesse ter, meus queridos, naquele ambiente preparado, comunhão plena com o teu Senhor, aonde o homem dormia e acordava com Deus. Havia um relacionamento íntimo e profundo entre o Espírito Santo de Deus e Adão. Mas essa presença foi perdida por causa do pecado. Essa presença foi roubada do homem por causa da iniquidade. Isaías 53, versículo 1 diz: eis que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa salvar, nem os teus ouvidos agravados para que não possa ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. O pecado é a única arma que o inferno tem, meus queridos, para roubar a essência de Deus do homem, gerar uma separação entre nós e o homem. Mas, meus queridos, o nosso Pai, Ele é lindão. Mesmo o pecado vindo sobre a humanidade, por momento nenhum nosso Deus desistiu de nós.
Por momento nenhum, meus queridos, nós estivemos no esquecimento de Deus. Não, pelo contrário, havia o plano B. Havia, meus queridos, uma estratégia no coração do Pai. Havia, meus queridos, uma carta nas mãos de Deus ainda, para Ele se manifestar sobre a terra. Qual era essa estratégia, meus queridos? Qual era, meus queridos, esse projeto santo de Deus? Trazer o teu Filho Jesus sobre essa terra, para que através de Jesus o homem viesse ser reconciliado com Deus. Talvez você até hoje não encontrou um propósito, um objetivo na tua vida. Talvez até hoje você não teve um encontro real com a pessoa do Espírito Santo. Talvez o cristianismo e a religião ainda não teve sentido para você. Eu quero te dizer, meus queridos, que ela não teve sentido e nem terá. Porque a religião, meus queridos, em si, ela não pode mudar e transformar a vida de ninguém. Somente um encontro com a pessoa de Jesus Cristo, através do Espírito Santo de Deus, pode mudar as nossas vidas. E é por isso que o Senhor Jesus, Ele vem, meus queridos, se manifesta sobre essa terra. Paulo diz aos romanos, meus queridos, que abaixo dos céus todos pecaram e destituídos estávamos da glória, da presença, da kadosh de Deus. E quando nós reconhecemos essas verdades, assumimos essas verdades dentro de nós, um processo de reconciliação começa dentro do homem. E esse processo de reconciliação irá te levar você a voltar para o núcleo, para o centro da vontade de Deus, aonde a presença dele habita, aonde ele se encontra. É por isso, meus queridos, que vidas preciosas desceram as águas, porque a palavra do Senhor diz, meus queridos, que existe somente um caminho para nós voltarmos para o núcleo, para o centro da vontade de Deus. E esse caminho é os pés de Jesus Cristo Nazareno. E é por isso, meus queridos, que essas vidas preciosas, entendendo essas verdades, tomaram uma decisão de forjar uma aliança com Jesus. Não com a placa, não com a religião, mas com o Senhor Jesus, fazendo de Jesus o autor e consumador da tua fé, o mediador entre Deus e os homens, aquele que tem o poder de nos cobrir com sangue carmesim. E quando, meus queridos, Deus olha para a terra, Ele não te vê, Ele vê o sangue de Cristo, e é o sangue de Cristo que te faz digno e merecedor sobre essa terra. O sangue carmesim. Miserável é o homem que vive, meus queridos, longe da presença de Deus. Miserável é o homem, meus queridos, que vive sem a marca do sangue sobre a tua vida. Você pode procurar a paz em muitos lugares. Você pode procurar o amor em muitos lugares. Você pode procurar a realização em muitos lugares. Mas deixa eu te dizer algo, meus queridos, nada dessa terra, matéria nenhuma, pode completar o homem sobre essa terra. Matéria nenhuma pode nos realizar e nos fazer pessoas felizes. Não, a religião não pode fazer você feliz. A religião, ela não pode completar. Matéria nenhuma dessa terra pode completar. Somente a presença de Jesus. Isso acontece através da pessoa do Espírito Santo. É o Espírito Santo de Deus que nos conduz aos pés do Senhor Jesus. Pois é Ele quem convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Tomamos uma decisão de forjarmos uma aliança com o Eterno. E essa aliança, meus queridos, ela se concretiza no batismo, no nascimento. Mas ela não para por aí. Jesus Cristo, Ele é apenas o início. Porque, meus queridos, muitas pessoas não têm vivido o extraordinário de Deus. Porque muitas pessoas não conhecem o poderio de Deus sobre essa terra.
Presta atenção, estou liberando aqui palavras poderosas que podem mudar a tua vida. Porque eles acham, meus queridos, que tudo se resume à cruz do Calvário. Jesus Cristo, Ele é o início do relacionamento entre você e Deus. Ele é a porta. E quando nós, meus queridos, recebemos Jesus e somos selados pelo teu sangue, passamos para o segundo nível. Agora, meus queridos, com a marca do sangue de Jesus em minha vida, eu tenho o direito de mergulhar na presença do Pai. A terra que não podia receber a catoche de Deus, a terra que não podia receber a santidade de Deus, a terra que não podia receber a presença de Deus, a terra que não podia receber a habitação de Deus, agora ela passa, meus queridos, a receber. Por quê? Porque essa terra está com o sangue de Jesus, e essa terra é eu, é você. O Espírito Santo de Deus só pode repousar aonde há o sangue do Cordeiro. O Espírito Santo de Deus, ele só pode repousar aonde foi purificado com o sangue do Cordeiro. Recebemos o sangue do Cordeiro em nossas vidas. E esse sangue carmesim nos leva a nós, meus queridos, a nos prontificar para descermos em águas mais intensas na presença do Pai. Descobrimos, mediante a luz da palavra, que através dessa aliança passamos a ter o direito de termos a presença do Pai novamente restituída em nossas vidas. João Batista, o mesmo que pregou em Mateus 3, versículo 1, para o povo se arrepender, mudar de direção, largar as velhas obras, os velhos costumes e se voltar a Deus. Também foi o mesmo homem que profetizou em Mateus 3, versículo 11, diz: em verdade eu vos batizo com água, em base do arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias eu não sou digno de desatá-la. Ele vos batizará com o Espírito e com fogo. Oh! Há mais de Deus para nós. Queridos filhos e filhas, se preparem, pois esse batismo virá sobre a tua vida ainda essa noite. Há uma promessa de Deus. O profeta Joel, em Joel 2, versículo 28, tomado pelo Espírito Santo de Deus, profetizou acerca dos dias de Jesus, em que o teu sangue estaria sobre toda a carne que confessasse Ele como o único e suficiente Salvador da tua vida. E Ele profetizou sobre esses, dizendo: e acontecerá que nos últimos dias derramarei o meu Espírito sobre todos. E essa palavra se concretizou em Atos 2 dos Apóstolos. Estavam 120 reunidos em um cenáculo, talvez um templo como esse, quando de repente veio do céu um vento veemente e impetuoso, e diz a palavra do Senhor que não somente um, não somente dois, não somente três, mas os 120, todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. O desejo do Pai é tocar não somente em um, não somente em dois, mas em toda a igreja. Se eu crer nessas verdades e abrir o meu coração e clamar por esse segundo batismo, batismo com o Espírito e com fogo. E diz a palavra do Senhor, meus queridos, que acontece algo extraordinário naquele momento. Havia tanta presença de Deus que os 120, diz a palavra do Senhor, versículo 13, nós lemos. Diz a palavra do Senhor, meus queridos, que eles estavam como bêbados. Uau!
como pessoas embriagadas. Pessoas olhavam para eles e diziam: rapaz, esses daí bebeu todos, chaparam todas, tão grogue. Pedro, cheio do Espírito Santo de Deus, toma a palavra e diz: varões israelitas e galileus, nós não estamos embriagados com a bebida dessa terra, como vocês estão pensando nesse exato momento, mas o que vocês estão vendo foi o que o profeta Joel profetizou: nós estamos cheios, tomados pelo Espírito Santo de Deus. Quantos creem aqui, meus queridos, que o Espírito Santo de Deus pode embriagar o homem sobre essa terra? Isso vai acontecer aqui nessa noite. Você sabe por que acontece esse fator de pessoas, meus queridos, serem tocadas e caírem pelo poder de Deus? Porque a tua carne, meu bonitinho, minha bonitinha, não suporta a glória de Deus. A causa de pessoas não caírem pelo poder do Espírito Santo de Deus. Pessoas essas que estão em processo. Duas coisas em jogo. Primeiro, que o Pai respeita o livre-arbítrio. Tem pessoas que têm medo do Espírito Santo. Tem pessoas, meus queridos, que se envergonham com o poder do Espírito Santo. E eu caí, a igreja ficar me olhando, esse negócio de sapatear, falar em língua, eu não. Aí você vai ficar no teu quietinho, porque o Pai te respeita. Ele respeita o livre-arbítrio. Satanás não, ele é sagaz, ele é mau, perverso. Se há uma brecha, ele vem. Está lembrado lá do... esqueci o nome do... Tropa de Elite. Quando eles iam invadir a favela, uma casa, chegava chutando, pá, tô chegando. É assim que Satanás faz, ele não pede permissão. Ele entra, se há uma brecha, e ele arrasa a vida da pessoa. Mas o Espírito Santo de Deus não é cavaleiro. Ele só vai fazer algo celestial em tua vida se você abrir o teu coração. Ele só vai manifestar o teu poder, mostrando para você que ele é real, se você o permitir. Segundo, meus queridos, segundo fator, muitas vezes a pessoa até quer receber, mas é necessário uma dedicação a mais. Isaías 44, versículo 3 diz que nos últimos dias Deus derramaria água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Você sabe qual palavra revelada é essa? O Pai estava dizendo o seguinte: isso se concretiza e se completa também a profecia de Joel. Eu virei sobre essa terra, eu derramarei a minha unção. Tem pessoas que nem sabem para que serve a unção. Tem pessoas que não sabem nem para que serve a presença de Deus. Como você vai receber algo que você não sabe? E a palavra de Deus continua dizendo nos nossos corações: eu derramarei a minha unção, eu derramarei a minha presença, mas sobre uma classe de pessoas. Pessoas que me querem, pessoas focadas, pessoas famintas, pessoas que têm demonstrado essa fome, esse desejo por se encontrar comigo em ação, em atitude. Pessoas que não se contentam com o evangelho raso, frio, morno. Ei, meus queridos, muitos diziam que o evangelho de João Batista era um evangelho morno. Outros diziam que era um frio. Por quê? Porque ele batizava e imergia as pessoas em uma água. Mas, meus queridos, ele disse: ei, ele profetizou: veio um após mim, que vai liberar não somente um batismo com água, mas a fogo em tua presença, a glória em tua presença. A igreja, meus queridos, de Atos dos Apóstolos, foi uma igreja cheia do Espírito Santo. Aquilo que é loucura para muitos nos dias de hoje, foi a fundação da igreja primitiva. Somos uma extensão, uma raiz da igreja primitiva. E esse fogo, meus queridos, nos transforma em uma outra pessoa. Esse fogo nos capacita a viver o extraordinário de Deus. Esse fogo precioso do Espírito Santo. E esse fogo ele quer derramar sobre a tua vida nessa noite. E deixa eu te dizer, você que já recebeu impartição, você que já recebeu ministração 1, 2, 3 vezes, deixa eu te dizer algo como um profeta de Deus: sempre haverá mais
na presença de Deus. Então quando você vê um ministro de Deus ministrando a unção, corra com teu coração faminto e sedento, porque você vai precisar dessa unção. Existem muitas batalhas espirituais que você só rompe se a tua botija estiver cheia. Em outras palavras, se a unção for alta em tua vida. A unção que você vence, meus queridos, principados e potestades, não é a mesma unção que você expulsa um demônio qualquer. Demônio de qualquer um, dá um sopro, ele já sai. Em nome de Jesus, ai pai, já sai. Mas vai pegar essa unção simples e ministrar sobre principados e potestades para você ver o que vai acontecer. Existem curas que um estalar de dedo já está curado. Existem outras que vai requerer mais unção. É por isso que a cada vez que nós estamos na presença de Deus, precisamos nos encher. A palavra de Deus diz, meus queridos, que em Atos 2 todos foram cheios, mas não foi o único momento não. Em Atos 4 os apóstolos dizem, meus queridos, que eles se viram na necessidade de receber mais. Então eles voltaram, se reunir, e diz a palavra do Senhor que o lugar, meus queridos, caiu tanta presença, tanta unção, que o lugar se estremeceu, as paredes tremeram, um terremoto santo, mediante tanta glória de Deus. E hoje o povo se escandaliza, moço, com uma pessoa caindo no chão. Se você vê o tempo se estremecer, você vai falar, é terremoto, nunca mais eu volto ali. Vou mudar de lugar, vou para outro país, outra cidade. Precisamos ter o coração aberto, meus queridos, para receber as grandezas de Deus. Vire para o teu irmão, tua volta, escolhe um irmão e rapidamente diz, meu irmão, ou que seja irmã, meu irmão, mais forte, meu irmão, se desperte. Porque Deus tem mais para você. Oh, aleluias, glória a Deus, aleluias. O Pai está aqui, amém? E o Pai quer nos encher nessa noite. E eu quero, meus queridos, ministrar esse batismo de fogo e com o Espírito sobre você que crê. A presença de Deus é para quem crê, amém? Eu já vi o Espírito Santo de Deus, aconteceu poucos dias aqui, a missionária Isa sabe de quem eu estou falando. Eu não sabia disso, mas essa pessoa dizia que não cria no cai-cai. Pessoa estruturada, conhece Bíblia. Eu não creio, mas vou lá. E nesse dia eu nem sabia, o Espírito de Deus me usou. Hoje o Espírito de Deus está falando que não é para me colocar as mãos sobre ninguém, Ele mesmo vai passar ministrando. 5 minutos depois, meus queridos, aquela pessoa falou que não cria, estava no chão, prostrada, arrebatada. Não sei se Ele levou ela a crer não, mas que Jesus jogou ela no chão para mostrar o teu poder, mediante a santidade, a glória de Deus. Todo joelho tem que se prostrar mediante a glória de Deus. A palavra de Deus diz que os discípulos, quando se encontraram com Jesus Cristo, eles caíram. Porque é a santidade na presença de Deus. A glória na presença de Deus. Abra o teu coração e gere fome e sede, Pai, eu creio. E eu quero receber esse batismo com fogo. Eu quero ser cheio nessa noite. Eu quero contar aqui um pequeno testemunho antes de eu ministrar a unção sobre a tua vida. Poucos dias agora, eu estava no monte com alguns filhos espirituais. E olha como o Pai é lindo. Estava orando. De repente, parece dois jovens, mais ou menos assim como eu, porque eu sou jovem também, amém? Passei dos 30, mas sou jovem. E aproximou aqueles dois jovens e perguntou: ei, meu filho, quem é o pastor de vocês? Falou com o Randa. E eu estava do lado dele, e ele falou assim: esse que é o nosso pastor. E eu falei com ele: ei, meu querido, beleza? Tudo bacana? Precisando de alguma coisa? E ele falou comigo: pastor, eu estou com enfermidade em meu ouvido, eu estou com dores e um zumbido 24 horas, e somente uma operação, uma cirurgia, para acabar com esse problema.
Mas eu estou aqui no alto do monte porque eu creio que Jesus, ele pode intervir nessa causa. Olhei dentro dos olhos dele e falei assim: meu filho, você já está curado. Atravessa a cerca por lá de cá, ele atravessou. Coloquei meu dedo no ouvido dele, meus queridos, a oração não demorou 2 minutos. Ele começou a pular e a glorificar o santo nome de Deus, dizendo que todo zumbido e a dor havia desaparecido. Quem operou essa cura? O Espírito Santo de Deus.